Você posicionou eles do lado direito, do lado da esquerda de propósito, Arthur? Vamos lá. Antes de começar aqui, houve uma discussãozinha aqui, né? Falou, Arthur, ó, à sua direita estará eu, Ranalli, e à minha esquerda aqui estará o Daniel. Aí o Daniel veio com uma gravatinha vermelha aqui, aí o Ranalli já provocou. Tem nada a ver, né, vereador? Tem nada a ver. A gente é bastante amigo. Ele faz essa graça aqui. Mas não tem nada. O quê? Meu canhota preferido, Trindade. Nós vamos debater aqui a PEC da blindagem. O que é a PEC da blindagem? É essa proposta que foi aprovada na Câmara e segue para o Senado, que quer blindar deputados de investigações. E o Arthur Garcia, quem vai levantar esse debate, está ao lado de dois dos vereadores mais atuantes dessa legislatura, Ranalli e Daniel Monteiro. Arthur, esse assunto chegou por aí, conduza essa entrevista. Eu quero entender quais são as opiniões dos vereadores quanto a esse tema polêmico, Arthur. Trindade, é isso. Bom dia a você, bom dia a todos. Eu estou ao lado desses dois vereadores, né? O Ranalli aqui à minha direita e o Daniel Monteiro à minha esquerda, que é exatamente para falar sobre essa PEC das prerrogativas, como é conhecido por aqueles que endossam, e PEC da blindagem por aqueles que estão discordando. Primeiro vou perguntar a opinião do vereador Ranalli sobre essa PEC, vereador. Qual que é o seu posicionamento? Bom dia. Eu acho que até esse... Bom dia, Arthur, bom dia, Trindade, um prazer estar aqui. Para mim não deveria chamar PEC da blindagem, mas sim PEC do escudo, da proteção, que vai aí na intenção de se proteger contra os desmandos do STF, isso é muito claro, de eventuais inquéritos criados, de origem própria, de ofício, perdão, criados de ofício ali pelo Alexandre de Moraes. A gente tem um exemplo hoje fatual, que é do Daniel Silveira, que se encontra preso hoje por uma invenção da cabeça do Alexandre de Moraes, que ele estava no exercício do mandato. Então é só uma questão de proteção mesmo, que a gente espera muito, que se paute, por exemplo, impeachment de ministros do Supremo. Por que que não acontece? Porque o próprio Supremo investiga e persegue os parlamentares. Então, a proteção que tem o Judiciário, que se tem a proteção no Legislativo Federal, para que possa ter esse contrapeso. E a gente sabe que a gente vive um estado de exceção nesse país, é o Judiciário querendo legislar, o Legislativo querendo judicializar, está uma bagunça desenfreada. Então, eu acho que sim, é uma forma de proteção dos parlamentares, mas uma proteção legal, para poder aí sim ir para cima, num eventual desmando do STF, e ir para cima do STF. Agora, ouvindo quem é contra essa PEC, o vereador Daniel Monteiro, só acredita que é uma PEC mesmo de proteção, como disse o vereador Ranalli? Bom dia, vereador. Veja, primeiro, se a finalidade é colocar um remédio contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal, eu tenho uma solução muito simples. Acaba com o foro privilegiado, que aí os processos não vão mais para o STF, vão para o juízo de piso. Ou seja, vamos tirar um privilégio, vamos tirar uma prerrogativa, ao invés de criar um novo privilégio. Por quê? Porque esse é um privilégio que já houve na Constituição de 1988. É preciso que a gente conheça o passado para compreender o presente e projetar o futuro. Essa mesma redação estava na promulgação da Constituição de 88. O que aconteceu entre 88 e a revogação dessa redação? A Procuradoria-Geral da República pediu, Arthur, investigação contra 254 deputados e senadores. Tinha estupro, tinha homicídio, tinha tráfico de drogas, tinha corrupção. Sabe quantos passaram? 253 foram arquivados porque o Congresso não deixou. Só um dos 254 pedidos de investigação da PGR foi autorizado, que foi de um deputado do Acre que matou mais de 50 pessoas esquartejadas com motosserra elétrica, e foi por isso que teve que mudar a lei. Ou seja, nós estamos fazendo um retrocesso histórico, trazendo um privilégio gigantesco para quem já tem privilégios. Nós políticos temos muitos privilégios, ao invés de aumentar, nós temos que diminuir esses privilégios, Arthur. Então o que eu acho? Se vocês sentem que é preciso criar uma nova ferramenta para se proteger do Supremo Tribunal Federal, acaba com o foro privilegiado, que os processos não vão mais para a Suprema Corte, vão para o juízo de piso. O que não dá é mais privilégio nesse país. Chega de privilégio. E outra, eu tive um professor de Direito Penal chamado Gustavo dos Reis Gasoli, ele é promotor de justiça, e ele dizia: Daniel, para combater o crime, você tem que pensar com a cabeça do bandido.
Se eu sou bandido hoje no Brasil, ao invés de eu ir para Miami, de eu ir para Bahamas me esconder, eu vou virar deputado federal. Eu vou pegar dinheiro, vou colocar na minha campanha para ir para lá, porque aí eu posso traficar, eu posso contrabandear, eu posso fazer facção criminosa, que aí é só dar dinheiro para os coleguinhas votarem secretamente, que eu não vou preso. Vai me desculpar, isso é um privilégio inacreditável que não cabe no Estado Democrático de Direito. Olha só, Ranalho, continua com esse mesmo posicionamento referente a essa questão de blindagem e também de benefícios para esses políticos, caso isso aconteça? Sim, é bem claro a intenção dessa legislação nesse momento, que é justamente contra, como eu disse antes, o STF. O ministro Fux fez uma defesa brilhante semana passada no seu voto, na questão jurídica, dizendo que o próprio Bolsonaro não deveria estar sendo julgado pelo STF. Cadê o foro privilegiado? Ele não deveria estar lá, mas lá ele estava. Ele deveria estar sendo julgado pela justiça de entrância, da primeira vara, na vara de Brasília, não no STF. Então, cai por terra essa questão do foro. A gente também é contra o foro privilegiado, que cai o foro privilegiado. Só que hoje a gente vive um estado de exceção. O STF manda e desmanda nesse país. E foi a brecha legal que os legisladores conseguiram colocar em pauta ontem, anteontem, para passar. Só que vejam bem, eu acho difícil, Daniel, ser aprovado no Senado Federal. Por que não vai ser aprovado no Senado Federal? Porque o Senado Federal está na mão do STF. O STF não vai permitir que o próprio Senado aprove a lei que o proteja. Na mão em que sentido? Na mão no sentido que as investigações do Supremo, com certeza, têm nome de senadores, de parlamentares do Senado. Então, assim, fica bem claro no próprio julgamento da lei que ela vai ser utilizada nesse sentido, de barrar qualquer voto de senador para que esse não bote o pé na porta para um eventual desmando de um Alexandre de Moraes ou de outro ministro. Vereadores, continuam comigo aqui, porque o Trindade tem uma pergunta lá no estúdio, vou repassar aos senhores, que vai colocar um pouco de uma pitada a mais aqui nesse debate. Vai aí, Trindade, pode fazer a pergunta. Arthur, eu queria perguntar para o Ranalli, por que se a proteção é só para os avanços do Supremo contra os deputados, por que essa PEC não trata apenas de investigações conduzidas pelo Supremo e abrange todas as instâncias? Porque hoje, se a Polícia Civil quiser abrir uma investigação, porque um deputado, como já temos matou alguém no trânsito alcoolizado, a polícia não pode, tem que pedir autorização. Por que não é só, então, contra as investigações do Supremo? Por que nenhuma hoje pode ser aberta contra deputado se essa PEC for aprovada? Trindade, foi muito difícil entender sua pergunta, mas eu vou passar um pouco do que eu entendi aqui. O Trindade está perguntando sobre a questão de algumas investigações envolvendo o próprio Poder Judiciário, né? O porquê que isso não poderia acontecer, uma própria investigação do Supremo Tribunal Federal, de que forma isso também iria prejudicar o próprio trabalho que a Justiça faz aqui no país? Não vejo como, porque a ideia dessa legislação é que botaram esse nome da blindagem justamente para induzir a opinião pública ser contra e proteger ainda mais o STF, haja vista que o governo federal, a base do governo federal foi contra essa PEC. Então aí já deixa nítido que é uma ideia do governo federal e da Justiça. Mas o que a gente tenta bater na tecla aqui, Arthur, é contra esses inquéritos de ofício. Esses inquéritos do Xandão chega um dia lá, expede uma ordem da cabeça dele para a Polícia Federal vai e cumpre. Sem nenhum aspecto legal nesses mandados, entendeu? Então é isso que a gente tem batido aqui. Vou fazer o seguinte, Trindade, repete a pergunta aí, vou colocar o fone para o senhor aqui. Obrigado. Trindade, começa a falar comigo, por gentileza. Arthur, você está me ouvindo bem aí? Eu vou colocar o fone e ver se o senhor consegue aqui compreender, só um minutinho. Eu vou fazer uma pergunta para o Ranalli e depois vou fazer uma pergunta também para o Daniel. Quero aproveitar a presença dos dois. Está me ouvindo bem, vereador? Sim, Trindade, um prazer, como é que você está? Prazer é meu, Ranalli, bem-vindo à comunidade. A minha pergunta é o seguinte, eu concordo com o senhor quando o senhor fala em investigações de ofício. Eu também acho que uma investigação para ser aberta pelo Supremo teria que ser aberta pelo colegiado, não por uma decisão monocrática, concordo plenamente com o senhor. Mas essa PEC blinda e protege os deputados até de investigações da Polícia Civil. Se a Polícia Civil tiver hoje uma investigação de tráfico de drogas que envolva um deputado, é preciso autorização do Congresso para investigá-lo. Não é possível separar estas duas situações desse texto para que a gente blinde os deputados do Supremo e não das demais investigações?
Excelente sua pontuação, Trindade. É esse ponto que eu canso de falar, só que quando a gente vem para um debate, para uma entrevista, para uma conversa, já levam para os extremos. Tem que ser nitidamente separada a questão criminal e a questão de perseguição política. Só que essa PEC foi colocada, não é explicada a contento, acredito, para nenhum dos lados ou para a população como é, quem atinge, quem a defende, tenta defender dos desmandos do STF e a outra parte da população que eu corroboro com você. Eu sou policial federal da Delegacia de Repressão a Drogas. Eu gostaria de prender traficante, não importa se ele usa terno, se ele não usa terno, se ele é deputado, se ele é do povo, qualquer um que trafique tem que ser preso e responder pelo crime. Então você foi pontual, essa legislação tinha que ser muito mais bem esmiuçada, mais detalhada, com os seus veja-bens bem feitos aí, que no caso de crime comum ele responde sim à justiça comum, não à justiça especial, e volta à fala do colega Daniel, que a gente aqui compactua dessa ideia do fim do foro privilegiado, que cada um responda pelo crime, não pelo status que ele ocupa. Tá certo, deixa eu voltar aqui o retorno, até para ouvir o Trindade. Trindade, se quiser fazer alguma pergunta agora para o vereador Daniel, eu repasso para ele aqui. Arthur, primeiro quero agradecer você pela gentileza de reunir esses dois vereadores que são de bancadas diferentes. Você posicionou eles do lado direito e do lado da esquerda de propósito, Arthur? Vamos lá. Antes de começar aqui, houve uma discussãozinha aqui, né? Falou, Arthur, ó, à sua direita estará eu, Ranalli, e à minha esquerda aqui estará o Daniel. Aí o Daniel veio com uma gravatinha vermelha aqui, e o Ranalli já provocou. Tem nada a ver, né, vereador? Tem nada a ver. A gente é bastante amigo. Ele faz essa graça aqui. Mas não tem nada. É o quê? Meu canhota preferido, Trindade. Não, mas a gente brinca bastante aqui. Isso que é democracia, né? Sou do Partido Republicano, do partido do governador Tarcísio, o Ranalli é do partido do presidente Bolsonaro. E a gente, apesar de estar em partidos diferentes, a gente está no mesmo espectro. E quando a gente diverge na ideia, tem que ser assim, na risada, tem que ser na conversa. Chega de briga, chega de extremismo nesse país, né? E saudável, né? Não, e não tem como não admirar esse cara aqui, é sacanagem. Eu canso de falar que é o cara mais inteligente que a gente tem aqui entre os vereadores. Infelizmente é um petista aqui, né? Mas eu sempre levo em consideração o que ele fala, ele sabe a importância que ele tem no meu mandato, porque eu levo em consideração. Assim como você, Trindade, as suas opiniões. Deixa eu dar um recado para o Trindade aqui. A legislação que eu assisto você pediu do Rantantan contra escapamento estourado, a legislação foi protocolada hoje, viu? Boa, a legislação do boa. Rantantan contra escapamento aí de moto que faz barulho e atrapalha a população. Eu já ia não tem como não perguntar, elogiar o Arthur, Daniel, se não justamente lembrar do sobre pai isso. dele também, né? Então, estendo aqui um abraço até o pai, doutor Ricardo Monteiro. Obrigado. É isso aí, volto com você, Trindade. Valeu, Arthur, muito obrigado. Agradeço ao Ranalli, agradeço ao Daniel pela gentileza desse pequeno debate.